se ainda falta alguma coisa. É necessário coragem para vislumbrar isso. É necessário coragem para você sonhar além daquilo que os seus olhos podem ver. É necessário coragem. É necessário coragem. É necessário coragem em acreditar que aquela pessoa por quem você tanto ora, uma hora vai aceitar Jesus e vai caminhar com Cristo. É necessário coragem, amados. E não pense vocês que não estar bem disposto para fazer algo é sinônimo de covardia. Porque muitos não fazem nem disposto, nem indisposto. E a gente tem que valorizar isso, porque Deus valoriza isso. Ele valoriza isso. Não porque Ele vai olhar para nós e vai falar assim, nossa, olha que filho incrível. Mesmo ele não querendo levantar para ir à igreja, ele levantou e foi. O olhar do Senhor não vai ser isso, até porque Ele sabe que mesmo desanimado a gente ia vir. Só que quando a gente faz isso, toda ação tem uma reação. Isso é físico, né? Então, quando a gente faz isso, a gente se edifica. Imagine vocês, se eu não estivesse aqui hoje, se vocês não estivessem aqui hoje, vocês estariam perdendo a oportunidade de ganhar uma ministração. Não é que eu perco, eu deixo de ganhar. Então, o seu esforço, amado, é válido. Isso é coragem. E se por algum motivo você está aqui, você se sente covarde, o Senhor renova as suas forças hoje para que você possa caminhar de queixo erguido, na coragem. Porque no mundo em que vivemos, ser cristão é uma atitude de coragem, amado. É necessário muita coragem para negar o mundo. Porque é muito fácil ser receptivo ao mundo. É muito fácil abrir a nossa boca e proferir palavras de maldição. É mais fácil do que de bênção. Às vezes você tem uma vontade de falar com alguém, mas é tanta vergonha, que você deixa de abençoar a vida daquela pessoa. Mas se fosse numa briga, duvido que você teria vergonha de falar umas coisas meio ruins. É o nosso instinto. É muito fácil a gente abrir brecha para a maldade. Mas nesses momentos a gente tem que abrir, não é uma brecha não, é o nosso coração por inteiro para aquilo que o Senhor quer falar conosco. E as situações, queridos, na nossa vida, elas podem de alguma forma nos tirar ou fazer com que a gente se esqueça de quão grande é o nosso Deus. E isso a gente percebe quando passamos por um problema, passamos por uma batalha, achamos até que não vamos conseguir ter vitória nessa batalha, e aí quando chega que você já perdeu todas as expectativas, o Senhor te torna vencedor. A gente valoriza aquela vitória, né? A gente quer falar para todo mundo aquilo que Deus fez. Porque, infelizmente, temos o péssimo costume de só valorizar quando a gente perde algo. Né? Não tem aquele ditado? Só vai valorizar quando perder. Só vai valorizar pai e mãe quando morrer. Só vai valorizar... Tem esse ditado por aí, né? Que a gente só valoriza quando a gente perde. Então, é muito mais fácil a gente valorizar e a gente lembrar da grandiosidade de Deus quando a gente passa por uma batalha e tem vitória. Só que, queridos, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, tem que ser um ato constante na nossa vida. Porque, senão, a gente busca Deus apenas por interesse. E isso foi uma brecha que Satanás utilizou para falar com Deus contra Jó. Ele está contigo por interesse. Ele está contigo por interesse, porque você dá tudo para ele. Agora tira isso tudo para ver se ele vai te adorar. E nós vemos na trajetória de Jó, que Jó foi um homem da Bíblia, bom pai, uma pessoa respeitada em sua comunidade, uma pessoa
com condições financeiras muito altas, com amigos. Jó era um exemplo para a sua sociedade, para a sociedade da época. E o que Satanás falou com Deus? Isso é interesse. Com Jó, amados, nós vimos que não era interesse. Que Jó, ainda que passando por todo aquele sufoco, ele continuou acreditando no Deus que ele servia. Mas se essa pergunta fosse para conosco, será que nós temos essa certeza que Jó tinha? Será que realmente não estamos buscando a Deus apenas por interesse? E é até contraditório falar isso em um culto da vitória. Um culto que a gente vem para receber. Só que a gente ganha, amado, não pelo que nós somos, não pelo que nós merecemos, mas por aquilo que Deus é. E o nosso coração, ele precisa estar mais disposto a adorar a Deus do que pedir. E nós viemos de uma semana de oração em que foi falado muito da oração do Pai Nosso. E na Maratona Team eu trabalhei justamente a oração do Pai Nosso, porque era início da semana de oração. E uma das primeiras coisas que me chama muito a atenção é que antes de pedir vem a adoração. Santificado seja o teu nome. Eu reconheço que Ele é santo, eu o adoro. Antes de pedir, amado, adoração. Adoração é a base da nossa oração. É o início de tudo. É a adoração. Enquanto a gente adora, o Senhor opera. A gente precisa confiar nessa adoração. Confiar que a nossa adoração é capaz de mover o coração do Senhor. Porque é. Tanto é que o Senhor não precisa dela. Há anjos que o adoram. Mas Ele quer a nossa oração. Ele aceita a nossa adoração. Esse é o nosso Deus. E então, antes de pensar em desistir, antes de achar que as coisas não estão acontecendo, nesses momentos a gente precisa fechar a nossa boca, tentar silenciar os pensamentos e adorar o nosso Deus. E eu não estou falando para vocês nada novo. Eu não estou falando nada muito novo, mas às vezes a gente precisa escutar aquilo que a gente já sabe. E ontem foi uma coisa que eu falei para um amigo meu, que eu estava passando por uma situação, e ele me falando, olha, você é assim, as coisas são assim mesmo. Tudo que eu escutando, eu falando assim, Deus, eu sei disso. Mas veio no meu coração, às vezes a gente precisa escutar aquilo que a gente já sabe. Porque a gente se acostuma muito. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Mas será que a gente fala isso realmente com fé, com uma fé grande, acreditando que de fato Deus é poderoso? E a nossa fala tem que ser cada vez mais forte no dia da tribulação. Ainda que desanimado, amado, você tem que tirar do fôlego da sua vida um brado de vitória a Deus. Não espera a vitória acontecer para adorar. Como eu falei, não há como confiar em alguém que você não conhece. A adoração é uma forma de você conhecer a Deus. Porque na adoração a gente vive experiências sobrenaturais com Deus. Adorar em meio à batalha é muito bom, amado. Porque a gente está extremamente sensível. Então a adoração, ela sai de uma forma muito mais essencial, de uma forma muito mais genuína. Mas quando está tudo muito bem, às vezes a adoração sai de uma forma assim. Foi, né? É o que tem para hoje, Deus. E não pode ser assim. Porque o Senhor nos olha com um olhar de amor todos os dias da nossa vida. Nos dias que a gente peca, nos dias que a gente não peca, se há que tem algum dia que a gente não peca, nos dias que a gente está animado, nos dias que a gente não está. O olhar do Senhor não muda para conosco. É sempre esse olhar de amor. Se a gente imaginasse
que o humor do Senhor pudesse variar de acordo com o nosso humor, a gente estava perdido. Porque ou raça para ser inconstante, somos nós. E o Senhor ainda assim te fortalece, amado. O nosso Deus, como o Salmo 91 diz, é aquele que dá ordem aos anjos a respeito de nós. Sem noção do que é isso? Ele não dá ordem a pessoas para te ajudar, ele